Milionário fica chocado ao descobrir que menina virgem cega foi salva por menino sem lar. O mundo de Ricardo nunca foi feito para sentir. Cercado por paredes altas, carros blindados e um infinito de luxo, ele construiu sua vida na frieza do cálculo, poder e dinheiro. Nada mais importava. Mas uma reviravolta bizarra veio bagunçar tudo. Ana, a filha dele, aquela menina doce, cega e cheia de vida, quase morreu atropelada numa esquina da cidade. Quem salvou a vida dela? Um garoto que vive nas ruas, sem nada além da coragem que não cabe em coração pequeno. Era uma tarde cinzenta. Ana caminhava lentamente pela calçada lotada, seu mundo escuro iluminado apenas pela música que vinha de seus fones. A cidade pulsava ao redor. Risos, buzinas, passos apressados. O carro vinha rápido demais. As pessoas pararam, o tempo congelou. O impacto parecia inevitável. E então, do nada, veio Lucas. Com um salto frenético, puxou Ana pelo braço justo no último segundo. O carro passou rugindo, torrando o asfalto, enquanto o coração da menina batia descompassado, tremendo em choque. Lucas, sujo, magro, com olhos que tinham visto mais do que podiam suportar, ficou parado ali, sem dizer nada. Só segurava a Ana, firme, como se fosse o último pedaço de esperança na cidade cinza. Todo mundo olhou. Um silêncio pesado caiu no ar. Sussurros surgiram. Quem é esse garoto? Ele não tem casa. Como alguém tão sem nada salva a filha do milionário mais frio da cidade? Ninguém conseguia acreditar. Ricardo, quando ouviu a história, congelou. Frieza virou confusão interna. Um misto de ressentimento e curiosidade explodiu dentro dele. Quem era aquele garoto? Como ele ousava tocar a família que ele sempre controlou? Queria recompensar Lucas, claro, mas no fundo, sabia que era para segurar o poder nas mãos, para controlar a narrativa. Seria justo? Queria, mas também tinha medo. Medo do que isso mexia dentro dele. E Ana? Ela não via nada, mas sentia tudo. Lucas virou seu mundo novo, uma luz inesperada que vai crescendo dentro da escuridão. A conexão deles tinha algo autêntico, puro, que contrariava tudo o que Ricardo acreditava. Ainda mais quando, numa conversa tensa, Lucas mostrou uma cicatriz antiga no braço, sussurrando com voz rouca. Isso é só o começo. O mistério virou tempestade. Qual segredo escondia aquela marca? Que ligações entre esses dois mundos opostos ainda estavam por vir? Naquele instante, Ricardo sentiu seu muro de gelo começar a rachar, e uma estranha ansiedade se instalou, não só pelo futuro da fortuna, mas pelo que estava mais difícil, o futuro do próprio coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Ricardo batia desgovernado. Ele nunca imaginou que um simples ato de coragem transformaria tanto a sua vida. Lucas, o menino das ruas, agora ocupava um espaço em sua mente que ele jamais quis permitir a ninguém. O que havia de tão especial naquele garoto? E por que, de repente, uma simples cicatriz parecia ser o centro de um mistério sombrio? A tensão estava no ar. Ana, ainda ofegante, tocava gentilmente o braço de Lucas, tentando entender quem ele realmente era. O garoto, com aquele olhar cansado, parecia carregá-los em seu olhar. Sonhos quebrados, promessas não cumpridas. Ela sentiu que havia algo mais entre eles. Algo. Algo que ultrapassava a barreira dos mundos em que viviam. Ricardo, observando tudo de longe, viu seu mundo começando a desmoronar. Aquela conexão entre Ana e Lucas não era apenas estranha. Ela abalava os pilares frios de sua existência. Ele se aproximou, mas os murmúrios da multidão o acompanharam. Ele vai expulsar o garoto. Qual é o problema dele?
As palavras cortavam mais que facas. E foi nesse momento que a reviravolta chegou como um furacão. Um som ensurdecedor ecoou pela rua. Uma explosão. Um carro de luxo ao lado do que deveria ser um pedestre comum explodiu em chamas, dispersando pessoas por todos os lados. O caos, gritos, o cheiro de fumaça se misturava à aflição. Ana! Lucas! Ricardo gritou, mas a voz dele era apenas um sussurro no frenesi. Ana, apegar-se a qualquer coisa que representasse segurança, estava paralisada. Lucas instintivamente puxou-a para o lado, como antes, mas algo fez seu corpo tremer. Ele olhou para a cena e a expressão em seu rosto mudou. O medo desapareceu e foi substituído por uma determinação feroz. Ele não ia decepcioná-la novamente. Com um movimento rápido, ele a levou, puxando-a em direção a um beco. Ricardo não hesitou. Correu atrás. O luxo de sua vida agora era irrelevante. O instinto o guiava, enquanto o cenário se tornava um borrão de fumaça e chamas. Quando chegou ao beco, o que ele viu fez seu coração congelar. Lucas segurava a Ana, mas agora havia algo novo em sua expressão. Ele estava diferente, como se uma força interior estivesse emergindo dele. Eu não sou quem você pensa, gritou Lucas, o eco reverberando nas paredes do beco. E nem você. Aquela marca, ela não é apenas uma cicatriz. Sou mais do que isso. Ana, eu não sou só um garoto das ruas. Eu sou... E o que ele revelou foi como uma bomba. Eu sou seu irmão. Um silêncio cruel tomou conta do lugar. O mundo exterior estava em caos, mas ali no beco tudo parecia tenso e paralisado. Ricardo congelado, suas certezas despedaçadas. Tudo o que ele acreditava ser verdade ou ia em um segundo. Ele tinha um filho? Um filho que cresceu sem nunca saber? Como isso era possível? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas as respostas estavam longe de serem simples. O que isso significava para Ana? Para Lucas? Um laço que deveria conectar, mas que agora dividia ainda mais. E o que Ricardo faria nessa nova realidade? O beco, antes um lugar de fuga, tornara-se o palco de revelações. O peso da verdade estava prestes a esmagar todos eles. Uma verdade que poderia transformar não só as vidas deles, mas tudo o que haviam conhecido. O silêncio do beco parecia eterno. Assim que Lucas revelou que era irmão de Ana, uma onda de emoções tomou conta do lugar. O que parecia uma conexão pura, agora estava recheado de confusão e revelações. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Ricardo, que se sentia desmoronar sob o peso daquela verdade. Eu sou seu irmão. A frase pulsava, repetida como um mantra. Ricardo abriu a boca, mas nada saiu. O que ele sabia sobre sua própria vida? O que mais havia sido escondido? Mas o momento de reflexão foi abruptamente interrompido por uma sirene distante, que cortou o caos do entorno como um grito angustiante. No ar, pairava um cheiro de fumaça, mas ele não percebeu. Ele só se importava com o que estava acontecendo diante de seus olhos. Ana, sem a visão, sentia o clima carregado. O cheiro de adrenalina misturado ao medo a envolvia. Lucas, você é meu quê? A dúvida e a esperança se conflituavam em sua voz. O garoto, com lágrimas nos olhos, confirmava a ligação entre eles. O que isso significava no fundo? Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu na entrada do beco, com um olhar apressado e determinado. Ele carregava um celular na mão, e seu rosto estava marcado por desespero. Lucas, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Sua voz, aunque baixa, ressoou como um trovão. Ricardo arregalou os olhos. Quem era aquele homem? Ele não era apenas uma figura qualquer. Havia um reconhecimento nos olhos de Lucas que faltava nas expressões de todos ali. Não, saia daqui! Gritou Lucas, a adrenalina fazendo sua voz parecer um grito de alerta. Mas o homem avançou, desrespeitando o pedido. Você não entende. Eles estão atrás de você. Precisamos ir. A cada palavra, o ambiente se tornava mais tenso. Ana desejava enxergar, desejar saber o que estava acontecendo,
mas tudo o que podiam sentir era a eletricidade da tensão no ar. Ricardo, agora tomado pela curiosidade e por um impulso irracional, avançou. Quem é você? Essa pergunta foi como um soco na cara do homem. Sou seu pai, Lucas. O impacto da revelação foi como a explosão anterior, jogando todos em um turbilhão de confusão. Você não pode ficar aqui. Eles vão te encontrar. O mundo de Lucas desabou. Em instantes, não era mais apenas um garoto das ruas. Ele se tornou um filho perdido, um mistério cercado por perigos. Ana estava paralisada. Tudo o que achava que sabia sobre sua vida foi arrancado do chão. E a conexão que tinha com Lucas agora parecia ameaçada. Quem era aquele homem? O que ele queria? E, principalmente, qual era o papel de Ricardo nesse jogo de revelações? O silêncio na multidão foi quebrado por um estrondo. Um grupo de homens apareceu na esquina, todos eles com expressões sérias, armas visíveis. É ele. Pegue-o! A tensão explodiu como fogos de artifício, e o beco se transformou em um campo de batalha iminente. Ricardo agarrou Ana para perto, mas ele sentia que estava perdendo o controle da situação. O que um milionário podia fazer contra a fúria de um passado que não conhecia? Lucas olhou para Ana e um entendimento silencioso passou entre eles. A proteção, a lealdade, tudo estava em jogo agora. Com um grito, Lucas tomou a frente. Eu não quero mais fugir. A declaração cortou a tensão como uma faca afiada. Mas em seus olhos havia algo mais. Um brilho que desafiava o perigo em vez de temê-lo. A multidão, antes apenas uma plateia, agora parecia parte de uma história épica, se desenrolando em tempo real. Ricardo se viu revendo suas prioridades. Era hora de decidir. Era hora de lutar por Ana, por Lucas e, quem sabe, por o futuro que nunca imaginou. As balas poderiam voar a qualquer momento, mas uma nova batalha começava. A batalha por redenção, por família e, acima de tudo, pela verdade. O que viria em seguida? A resposta estava tão próxima, mas o desfecho tão distante. O silêncio do beco parecia eterno. Lucas ainda segurava a Ana, o olhar dele, misturando medo e determinação. Ricardo, com o coração na garganta, mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Ele se perguntava como poderia proteger sua filha e entender quem era aquele garoto, que de repente não era só um estranho das ruas, mas seu filho. Mas o caos se aproximava, e a verdade parecia tão distante. O homem que havia se identificado como o pai de Lucas olhava para ele com desespero, pronto para agir. Precisamos ir agora. A urgência em sua voz enchia o ar denso de adrenalina. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão de vozes elevou-se, e os homens arma. É ele! Pegue-o! Gritou um deles, enquanto outros se moviam com rapidez, armados e determinados. A pressão no peito se intensificava. Ricardo apertou Ana, tentando protegê-la, mas Lucas estava em pé, com os olhos fixos na direção dos homens. Pare! Lucas gritou, sua voz cortando o barulho da multidão, ecoando com uma força que ele mesmo não sabia que tinha. Eu sou o que eles querem! Ele deu um passo à frente, separando-se de Ana. Ricardo quase gritou para ele voltar. No mesmo instante, uma comoção se desenrolou. Os homens armados pararam, e um deles, mais alto e mais ameaçador, tomou a frente. Você vai se entregar, garoto. Ele parecia no comando, e seus olhos brilhavam com um intuito terrível. Um burburinho surgiu entre as pessoas que observavam. O que está acontecendo? Por que ele está se entregando? As vozes se misturavam em confusão. Tudo parecia tão surreal, até que a natureza do que estava prestes a acontecer se revelasse. Enquanto Lucas encarava o homem, algo mudou. O semblante dele se transformou, e uma tensão palpável ocupou o espaço. Então, em um movimento rápido, o homem alto lançou algo contra Lucas. Uma pequena barra metálica que se cravou na parede ao lado dele. Um grito ensaiou na garganta de Ricardo,
Mas antes que qualquer coisa acontecesse, uma explosão de luz tomou conta do beco. Era um flash de câmera. Um estonteante clarão que fez todos ofuscarem os olhos. O homem que havia disparado a barra agora estava com o celular na mão, filmando tudo. Essa é a sua última chance, Lucas. O público está assistindo. A voz dele ecoou para todos que estavam ali, como um jogo horrível que transcendia a simples captura de um momento. De repente, a cena tomou um rumo insano. Lucas, você não é só um menino das ruas, você é o insider. O que você escondeu a vida toda? O homem desafiou. O que quer que estivesse acontecendo, todo mundo queria ouvir a resposta. E que eram essas palavras? Ricardo olhou para Ana e ficou surpreso ao ver que a expressão dela mudava, como se ela entendesse perfeitamente o que estava em jogo. Ana, você sabe algo que eu não sei? Ele perguntou. Sua voz trêmula de nervosismo. Ana parecia distante. Seu mundo escuro agora iluminado por algo além da cena caótica. Ele pode não ser apenas seu irmão, pai. Eu senti algo mais. Suas palavras eram um sussurro, mas tinham um peso enorme. Lucas se virou para ela, a luz brilhando em sua expressão. O que você quer dizer com isso? A tensão na voz dele era palpável. As revelações estavam se acumulando. E agora parecia que um novo quebra-cabeça estava emergindo das sombras. Eu não sou quem você pensa que sou. Lucas gritou, a frustração transbordando. Vocês todos me conhecem como o garoto das ruas, mas meu nome não é Lucas. E então, com um clamor emotivo que rasgou o ar, ele revelou. Eu sou Tiago. O mundo ao redor deles parecia desmoronar. O choque nas expressões de Ricardo e Ana era como uma nova chama em uma fogueira. Tiago? O que isso significa? Ricardo mal conseguia falar. Ele conta uma história que mudará tudo que você conheceu. O homem completou com um sorriso forçado, como se estivesse manipulando cada movimento. A tensão aumentava, e agora o beco, esse lugar de revelações, se tornava um campo de batalha emocional. Lucas não era apenas um ente querido perdido, sua identidade era a chave de algo imenso. Todo o cenário se complicava, e as palavras de Ana ecoavam na cabeça de Ricardo. Alguma coisa está muito errada. O beco agora era o palco de um drama, onde todos eram ao mesmo tempo protagonistas e espectadores de um jogo aterrorizante. Agora, enquanto balas poderiam voar e verdades poderiam ser reveladas, uma única pergunta pairava. Quem realmente era Tiago? E o que isso significava para todos eles? O silêncio do beco parecia eterno. Lucas, agora Tiago, aguardava a próxima reação diante de todos. O homem que se dizia seu pai, prestes a ser engolido pela confusão, encarava-o com uma mistura de desespero e determinação. Ricardo observava com a respiração pesada, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Tiago, o que você está dizendo? Ana perguntou, sua voz trêmula. A conexão que eles haviam formado estava sob ataque. O beco, antes um reduto de revelações, estava se transformando em um ringue de incertezas. Lucas, ou melhor, Tiago, parecia cada vez mais distante. É isso. O meu nome não é Lucas, e nem tudo que você pensa que sabe é verdade. A cada palavra, a voz dele se tornava mais firme, mas havia um tremor incontrolável. O olhar do homem respondia a cada frase como se as palavras fossem facas. Eles estão atrás de você, Tiago. Você tem que entender. O homem falou, mas a raiva e a impotência foram expulsas de seu tom. Ele parecia lutando contra um passado que ainda não havia revelado. Quem são eles? Perguntou Ricardo, não conseguindo controlar sua frustração. O mundo estava colapsando ao seu redor, e ele precisava de respostas. Mas era Ana quem surpreendeu a todos com seu próximo movimento. Eu sei quem eles são. Ela proclamou, sua voz ecoando como um alarme. As emoções floresciam em seu rosto. Eles são daquelas pessoas que, a empresa, a mesma que esteve atrás de você, pai. Eles te querem de volta. Um silêncio cortante tomou conta do lugar. O que Ana falava tinha um peso considerável. Ricardo ficou paralisado. Como sua filha sabia de algo tão profundo? Sua vida era envolta em segredos, e agora a verdade estava dando as caras com um golpe baixo.
Você tem que sair daqui. Precisamos ir. O homem insistiu, tentando puxar Tiago. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, algo se rompeu. Um estrondo bem perto reverberou. O chão tremeu. E o grupo de homens armados, que antes estava a certa distância, agora se aproximava, com rostos de frustração e decisão ensaiada. É ele! Pegue-o! O grito ecoou e na mesma fração de segundos, tudo se transformou em um campo de batalha. Ricardo, apertando Ana enquanto tentava proteger sua filha, notou que Tiago não estava mais paralisado de medo. Uma coragem súbita iluminou seus olhos. Eles não vão me pegar. Eu sou mais do que isso. Eu sou... E antes que pudesse completar a frase, outra explosão ressoou atrás deles. O mundo parecia derreter. O homem, o pai de Tiago, ou quem quer que fosse, lançou-se à frente gritando: Fuja, Tiago, não olhe para trás. As chamas subiram e os homens armados se apressaram. Por que você não me contou a verdade? Gritou Tiago, a raiva borbulhando dentro dele. Eu não sou ninguém. Eu sou um garoto das ruas. Sou só ninguém. Ele já não achava que poderia controlar a fúria. Ricardo viu tudo em câmera lenta. A realidade desmoronava e o desespero tomou conta. Seu pensamento voava. Precisava proteger Ana. Mas tudo o que havia asseverado até aquele momento parecia ruir. Uma verdade chocante surgiu em sua mente. Tiago, você pode estar em perigo por causa do que eu sou. E nesse instante, tudo mudou. Ana se afastou, retirando as mãos de seu pai, os olhos wide abertos. O que você está dizendo, pai? O que você fez? Mas antes que ele pudesse responder, a multidão ao redor o cercou e um rosto familiar surgiu entre os novos atacantes. Era alguém que Ricardo jamais imaginaria ver, um amigo de anos atrás. Alguém que ele acreditava estar fora de sua vida. Ricardo! Ele gritou, e sua voz era como um eco distante. Diga-lhes o que você fez. O que mais Ricardo escondia? E como isso estava interligado ao passado que ele tentou enterrar? O ar ficou pesado com a gravidade da situação. Ricardo teve de decidir, e a cada respiração, o beco quente e a fúria crescente dos atacantes tornavam-se um subtexto para algo ainda maior. Naquele momento, ele entendeu que as informações estavam prestes a ficar ainda mais perigosas, mas as respostas que ele buscava não estavam a uma distância segura. A verdade deve ser revelada, ele murmurou, trêmulo. Mas com que custo? O silêncio do beco parecia eterno. Lucas, ou Tiago, como agora se chamava, estava prestes a colapsar sob a pressão. O homem que disse ser seu pai o encarava com um olhar que misturava desespero e expectativa. Ricardo, sem saber o que pensar, só conseguia se concentrar na confusão crescente em sua mente. Que mais estava escondido? Então um grito cortou o ar. Parem! Uma figura surgiu do fim do beco. A silhueta era familiar, mas não menos chocante. Era Carla, a ex-esposa de Ricardo, a mãe de Ana. O tempo pareceu parar, enquanto os olhos de todos se voltavam para ela. Carla? Ricardo mal conseguiu acreditar. A mulher que ele havia achado perdida em seu passado agora estava ali, em meio ao caos. A expressão dela era sombria, cheia de uma bagagem de emoções conturbadas. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Eu vim avisar. Eles estão vindo. Seu passado não é o que você pensa. O tom dela era urgente, como se cada palavra carregasse o peso do mundo. Tiago, você não entende. Seus pais estão em perigo. Eles vão atrás de você. As confusões tomaram conta do ar. O que você quer dizer com isso? Tiago gritou, a frustração tomando conta dele. Eu sou sua mãe, Carla disparou, e o beco caiu em um silêncio mortal. O impacto daquela revelação tirou o chão de todos. Ricardo ficou paralisado, enquanto Ana levou a mão à boca em choque. Você é mãe dele? Ele murmurou, processando a revelação. Toda a construção social. O alicerce que pensavam conhecer estava implodindo. Sim, mas você não entende. Carla começou a dizer, mas uma explosão de gritos interrompeu. Pegue-o! Aparentemente, a multidão de homens armados que se aproximava estava inchando de fúria, buscando a qualquer custo o garoto que agora, eles sabiam, era muito mais do que um simples órfão das ruas. Fugindo da reviravolta emocional, Tiago gritou, Eu não sou ninguém.
Eu não quero isso. Ele olhou para os homens que cercavam o beco e, em um momento de desespero, ele começou a correr. O barulho dos pés sobre o chão ecoava, e todos o seguiram, mas a verdade estava mais atrás. Não podia ficar ali. Tiago, volta! Ana gritou, um nó na garganta. Ela sentia que havia perdido o contato com o que conhecia, e aquela conexão que tinham estava escorregando entre seus dedos. Ricardo estava dividido, entre correr atrás do filho que não sabia que tinha e proteger Ana. Em meio ao caos, enquanto todo mundo se movia, algo extremamente inesperado aconteceu. O homem que se dizia pai de Lucas, agora Tiago, atirou algo ao chão. Uma pequena granada, e um som ensurdecedor preencheu o ar. Uma explosão sacudiu o beco, e os homens armados foram lançados para trás. O chão tremia sob eles, e a fumaça densa cobria tudo. O grito de Ana se perdeu no barulho. Ricardo sentiu o peito apertar ao perceber que não tinha controle sobre o que estava acontecendo. Carla! Ele gritou, buscando a mulher, mas estava em meio ao tumulto. O que era real? O que era mentira? Era como se todos os fios da realidade estivessem se embaralhando. Ele estava cercado por segredos, revelações e a necessidade de proteger sua família, a que tinha e a que nem sabia que existia. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma nova figura se aproximou. Era um homem de terno escuro, com olhos frios como gelo. Você não deveria ter voltado, Ricardo, disse ele, a voz perigosa ecoando enquanto sua sombra se projetava sobre todos eles. O caos tinha apenas começado a se desdobrar, e agora tudo seria diferente. Quem é você? Ricardo perguntou, o medo vibrando em sua voz. O homem sorriu, e o que se seguia eram palavras que poderiam explodir todo o universo que conheciam. Eu sou quem controlar tudo isso, incluindo você. E você descobrirá que o passado que você pensou ter deixado para trás te alcançará de novo. Sua presença fora suficiente para selar um novo destino, e as perguntas começaram a se acumular nos corações ali. Como uma tempestade iminente, eles sentiam que o que estava por vir mudaria tudo. O homem de terno escuro sorria, sua expressão cheia de desprezo. Você está prestes a descobrir que toda a sua vida é uma mentira, Ricardo. E que eu sou apenas um mensageiro. Seu tom desdenhoso cortava o ar tenso, e um arrepio percorreu a espinha de todos ali. Antes que alguém pudesse agir, uma voz familiar surgiu ao fundo. Parem agora! Um homem se aproximava carregando um olhar carregado de fúria e reconhecimento. Era Marcos, o antigo chefe de Ricardo, alguém que tinha desaparecido misteriosamente há anos, envolto em segredos e negócios sujos. O que você fez, Ricardo? Você me deixou fora de tudo. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade que gelava a alma. As revelações foram como um soco no estômago. Marcos, Ricardo exclamou, o choque estampado em seu rosto. Todos estavam tão atordoados que nem perceberam quão próxima havia se tornado a ameaça dos homens armados. O que você está fazendo aqui? Eu vim ajudar, mas tudo isso foi um jogo, não é? Marcos sacudiu a cabeça. Essa história não é só sua, é muito maior. O que você fez para se proteger? O que você esconde de todos nós? Os olhos de Tiago se arregalaram, a confusão inundando seu rosto. O que está acontecendo? O que você sabe sobre meu passado? Ele nem parecia Lucas agora. O peso da identidade parecia esmagá-lo. Ana, tensa ao seu lado, tentava compreender o turbilhão emocional. Marcos olhou ao redor, os homens armados se aproximando, suas presenças ominosas. Você não entende, garoto. Não é só a sua vida que está em jogo. É a de muitas pessoas. A verdade é que você não é o que pensa que é. Você e Ana, vocês não são apenas irmãos por acaso. A revelação pairava no ar pesado como uma nuvem de tempestade. Ricardo estava em choque. Que diabos você está dizendo? Como assim não somos apenas irmãos por acaso? Ele se virou para Ana, buscando a verdade em seus olhos. Ana estava paralisada, mas mesmo cega, sentia a fumaça da confusão. O que você quer dizer, Marcos? O que você sabe? Sua voz era um misto de medo e determinação.
Marcos respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar a certeza mais perigosa. A verdadeira conexão entre vocês não é só sangue. Os dois compartilham algo mais profundo. Algo que foi cuidadosamente ocultado por anos. Lucas, ou Tiago, começou a tremer. O que? O que poderíamos compartilhar que valesse tanta cautela? O desespero crescia. Cada frase de Marcos parecia desencadear mais perguntas do que respostas. E naquele momento, um dos homens armados desferiu um grito ao longe. Peguem eles! Não deixem que escapem! E a adrenalina disparou. Marcos pegou Tiago pela mão. Vamos, agora! Ricardo hesitou, preso entre o impulso de proteger sua filha e a revelação que balançava sua vida. Não, eu não vou deixar vocês irem! A voz dele soava como um grito de desespero. Mas Ana, com uma firmeza que ninguém esperava, gritou. Pai, tudo está conectado. Não podemos ignorar isso. Temos que seguir. O som firme de sua voz era um chamado. Um chamado para a verdade. Com o mundo desmoronando ao redor deles e os homens armados se aproximando, a adrenalina tomou conta enquanto eles corriam, e as revelações se aglomeravam em suas mentes como sombras atrás deles. E entre o caos, tudo o que Ricardo pensou foi: qual a verdadeira conexão entre eles? O beco se tornava um labirinto de segredos, onde cada passo dado desenrolava um novo mistério. Enquanto corriam, uma nova pergunta surgia: a verdade nos salvará ou nos destruirá? A certeza de que um novo e maior obstáculo aguardava não saía de suas mentes. E agora todos se questionavam: até onde eram capazes de ir por essa verdade? O beco se tornava cada vez mais claustrofóbico. Ricardo, Ana e Tiago, ou Lucas, se viram subitamente encurralados. A tensão estava nas alturas enquanto os homens armados se aproximavam. Cada batida do coração deles ecoava como um tambor na tempestade que se aproximava. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Tiago para frente. Mas os homens não estavam apenas atrás deles. Eles cercavam a entrada do beco, deixando pouco espaço para escapar. Ricardo, o que você vai fazer? A voz de Ana estava trêmula. O medo dela era palpável. Era como se a corrente de choque estivesse unindo todos ali, cada um sentindo o peso da incerteza. Só corram, eu luto por vocês, Ricardo disse, tomando a frente. Mas assim que ele deu um passo à frente, um dos homens disparou. O tiro cortou o ar e tudo se transformou em um borrão. O som do disparo ecoou, mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro pesadelo. O homem que disparou não acertou Ricardo, mas um grito cortou a atmosfera pesada. Ana se virou, percebendo que Tiago havia sido atingido. O tempo parecia parar. Ela viu o garoto colapsar, seu corpo caindo pesadamente no chão. O pânico tomou conta dela. Tiago! O grito de Ana foi um lamento, um chamado desesperado. Ricardo também parou, mas não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava em choque. O que ele deveria fazer? Ele se lançou para frente, mas seu coração batia descompassado. Não, 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 ele sussurrou, enquanto se agachava ao lado de Tiago, agora em meio ao caos. O corpo do garoto estava imóvel, e o olhar de desespero de Ana cortava como uma faca. O que ele poderia fazer por eles? Ele não tinha respostas. Marcos lutava contra os homens armados, mas a situação parecia equilibrar-se em um fio tênue. As coisas estavam indo de mal a pior. Ricardo, precisamos levar ele embora, gritou Marcos, seu tom sincero e urgente. Ricardo olhou para Tiago. A respiração dele estava pesada. Fique comigo, garoto. Você vai ficar bem. Ele segurou a mão de Tiago. Mas não estava certo se as palavras eram verdadeiras ou apenas uma forma de consolo. O pânico estava no ar. Ana tinha lágrimas rolando por seu rosto. Faz algo! Eu sinto que ele está se afastando. Cada palavra dela cortava o coração de Ricardo. Ele não podia deixar que isso acontecesse.
O desespero subiu dentro dele como um fogo indomável. Ele precisava agir. "Saia do meu caminho!" gritou Ricardo, tentando se levantar. Olhou para o homem que havia disparado. Os olhos do bandido estavam cheios de desprezo. "Você fez isso!" Ricardo gritou, a voz cheia de dor e raiva. Ele não sabia como, mas tinha que fazer algo. "Eles estão aqui!" Um grito distante ressoou da entrada do beco. Algo além do choque inicial do que todos tinham presenciado começou a se aglomerar. Olhando ao redor, Fernando, um amigo de Marco e um antigo aliado de Ricardo, surgiu junto com uma nova equipe para socorrer. "Fiquem atrás de mim!" Fernando gritou, suas mãos empunhando uma arma com precisão. Em um movimento rápido, ele conseguiu neutralizar um dos homens. O barulho do disparo desfez um pouco da tensão, mas o horror ainda estava presente. "Uma ambulância está a caminho", ele disse, mas o olhar de Ricardo estava fixo em Tiago. A batalha ainda não havia terminado e ele precisava fazer algo, antes que fosse tarde demais. "Tiago, olhe para mim, você não pode desistir." As palavras de Ricardo eram um pedido desesperado e naqueles momentos, algo profundo dentro dele despertou. Ele realmente considerava aquele garoto como um filho. A conexão que se formou entre eles em tão pouco tempo era um laço forte. E enquanto a situação se tornava mais caótica, Tiago abriu os olhos lentamente. Eles eram um reflexo de dor, mas com um brilho de vida. Eu não vou embora", murmurou, a voz dele quase inaudível. Ricardo sentiu uma onda de esperança. "Isso mesmo, garoto. Lute." As palavras funcionaram como um combustível, mas o que veio a seguir tirou todos do sério. O homem de terno escuro, que inicialmente os enganou, surgiu novamente, entre a fumaça. "Você se acha esperto, não é, Ricardo?" A voz dele era suave, mas cheia de veneno. "Você realmente acha que me impede apenas com isso?" Ele se virou e fez um gesto com a mão. E então, uma nova reviravolta fez o chão tremer. Explosões começaram a estourar nos arredores. Galhos e pedaços de concreto voavam, e a equipe de Fernando encarou a nova ameaça. Quem estava por trás disso? Era um ataque. Um verdadeiro massacre estava prestes a ocorrer. E no caos, Ricardo teve uma visão clara. A batalha não era apenas por sua vida ou pelo futuro de Tiago, mas era algo muito maior. As sombras de seus passados se tornavam um mar turbulento enquanto as chamas começaram a consumir tudo ao redor. "Fuja, agora!" gritou Fernando, enquanto ouvia o estrondo de mais explosões. E neste momento cataclísmico, Ricardo percebeu que estava em um jogo que não escolheu. O que viriam a descobrir não seria apenas seus segredos, mas cada laço que tinham poderia ser destruído. O que aconteceria a seguir? A verdade estava cada vez mais próxima, mas o custo seria alto. E no fundo havia uma pergunta ressoando. Quem realmente eram? E o que mais estava prestes a ser revelado entre as chamas e o medo? O beco se tornava cada vez mais claustrofóbico. Ricardo, Ana e Tiago, ou Lucas, como agora se chamava, se viram subitamente encurralados. A tensão estava nas alturas enquanto os homens armados se aproximavam. Cada batida do coração deles ecoava como um tambor na tempestade que se aproximava. "Precisamos sair daqui!" Marcos gritou, puxando Tiago para a frente. Mas os homens não estavam apenas atrás deles. Eles cercavam a entrada do beco, deixando pouco espaço para escapar. "Ricardo, o que você vai fazer?" A voz de Ana estava trêmula. O medo dela era palpável. Era como se a corrente de choque estivesse unindo todos ali, cada um sentindo o peso da incerteza. "Socorram! Eu luto por vocês!" Ricardo disse, tomando a frente. Mas assim que ele deu um passo à frente, um dos homens disparou. O tiro cortou o ar e tudo se transformou em um borrão. O som do disparo ecoou, mas o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro pesadelo. O homem que disparou não acertou Ricardo, mas um grito cortou a atmosfera pesada. Ana se virou, percebendo que Tiago havia sido atingido. O tempo parecia parar. Ela viu o garoto colapsar, seu corpo caindo pesadamente no chão. O pânico tomou conta dela. "Tiago!" O grito de Ana foi um lamento, um chamado desesperado.
Ricardo também parou, mas não podia acreditar no que estava vendo. Ele estava em choque. O que ele deveria fazer? Ele se lançou para a frente, mas seu coração batia descompassado. Não, 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 ele sussurrou, enquanto se agachava ao lado de Tiago. Agora, em meio ao caos, o corpo do garoto estava imóvel e o olhar de desespero de Ana cortava como uma faca. O que ele poderia fazer por eles? Ele não tinha respostas. Marcos lutava contra os homens armados, mas a situação parecia equilibrar-se em um fio tênue. As coisas estavam indo de mal a pior. Ricardo, precisamos levar ele embora, gritou Marcos, seu tom sincero e urgente. Ricardo olhou para Tiago. A respiração dele estava pesada. Fique comigo, garoto. Você vai ficar bem. Ele segurou a mão de Tiago, mas não estava certo se as palavras eram verdadeiras ou apenas uma forma de consolo. O pânico estava no ar. Ana tinha lágrimas rolando por seu rosto. Faz algo. Eu sinto que ele está se afastando. Cada palavra dela cortava o coração de Ricardo. Ele não podia deixar que isso acontecesse. O desespero subiu dentro dele como um fogo indomável. Ele precisava agir. Saia do meu caminho! Gritou Ricardo, tentando se levantar. Ele olhou para o homem que havia disparado. Os olhos do bandido estavam cheios de desprezo. Você fez isso! Ricardo gritou, a voz cheia de dor e raiva. Ele não sabia como, mas tinha que fazer algo. Eles estão aqui! Um grito distante ressoou da entrada do beco. Algo além do choque inicial do que todos tinham presenciado começou a se aglomerar. Olhando ao redor, Fernando, um amigo de Marco e um antigo aliado de Ricardo, surgiu, junto com uma nova equipe para socorrer. Fiquem atrás de mim! Fernando gritou, suas mãos empunhando uma arma com precisão. Em um movimento rápido, ele conseguiu neutralizar um dos homens. O barulho do disparo desfez um pouco da tensão, mas o horror ainda estava presente. Uma ambulância está a caminho, ele disse, mas o olhar de Ricardo estava fixo em Tiago. A batalha ainda não havia terminado, e ele precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Tiago, olhe para mim. Você não pode desistir. As palavras de Ricardo eram um pedido desesperado, e naqueles momentos, algo profundo dentro dele despertou. Ele realmente considerava aquele garoto como um filho. A conexão que se formou entre eles, em tão pouco tempo, era um laço forte. Enquanto a situação se tornava mais caótica, Tiago abriu os olhos lentamente. Eles eram um reflexo de dor, mas com um brilho de vida. Eu não vou embora, murmurou, a voz dele quase inaudível. Ricardo sentiu uma onda de esperança. Isso mesmo, garoto. Lute! As palavras funcionaram como um combustível, mas o que veio a seguir tirou todos do sério. O homem de terno escuro que inicialmente os enganou surgiu novamente entre a fumaça. Você se acha esperto, não é, Ricardo? A voz dele era suave, mas cheia de veneno. Você realmente acha que me impede apenas com isso? Ele se virou e fez um gesto com a mão. E então uma nova reviravolta fez o chão tremer. Explosões começaram a estourar nos arredores. Galhos e pedaços de concreto voavam, e a equipe de Fernando encarou a nova ameaça. Quem estava por trás disso? Era um ataque. Um verdadeiro massacre estava prestes a ocorrer. E no caos, Ricardo teve uma visão clara. A batalha não era apenas por sua vida ou pelo futuro de Tiago, mas era algo muito maior. As sombras de seus passados se tornavam um mar turbulento, enquanto as chamas começaram a consumir tudo ao redor. Fuja, agora! Gritou Fernando, enquanto ouvia o estrondo de mais explosões. E neste momento cataclísmico, Ricardo percebeu que estava em um jogo que não escolheu. O que viriam a descobrir não seria apenas seus segredos, mas cada laço que tinham poderia ser destruído. Quando o fumo começou a se dissipar, uma figura apareceu à frente. Uma mulher com um semblante conhecido que fez o coração de Ricardo parar. Era Valéria, sua irmã, que ele acreditava ter desaparecido há anos. Ricardo, ela gritou, tudo isso é culpa sua. Você tem que lidar com isso de uma vez por todas. As palavras caíram como uma bomba. Por que ela estava aqui? E o que ela sabia? Ricardo ficou atordoado, a revelação o atingindo com força.
O que você quer dizer, Valéria? Ele questionou, a confusão em sua voz. Você não entende. Sempre fez parte disso. Sua família, nossa família, não é o que pensávamos. Valéria olhou para Tiago e Ana. E a verdade sobre vocês dois vai mudar tudo. Sobre nós? Ana murmurou, a confusão em seu rosto crescendo. O que você está dizendo? Ricardo sentiu um frio na espinha. Ele não queria acreditar. Valéria, o que você está escondendo? Eu sei quem são seus verdadeiros pais, Tiago. E eles não são o que você acha que são. As palavras dela cortaram o ar. E Ricardo percebeu que todo esse tempo eles estavam apenas tocando a superfície de uma verdade aterradora. E assim, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles, Ricardo e Ana ficaram paralisados, encarando a mulher que poderia mudar tudo o que eles acreditavam saber. A pergunta pairava no ar. Quem realmente eram seus pais e que mistério sombrio os unia a essa catástrofe? A resposta estava perto, mas o custo poderia ser devastador. O caos tomou conta do beco. As explosões ecoavam e a fumaça branca se espalhava como um véu de medo. Ricardo estava paralisado, absorvendo cada palavra que Valéria havia lançado no ar. Mãe? A voz de Tiago era fraca, mas a dúvida ressoava em meio ao pânico. Sim, você é meu filho, Valéria gritou, combatendo a pressão. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando-se à sujeira e ao desespero da cidade. E eu sempre estive aqui, mesmo quando tudo parecia perdido. Ricardo sentiu uma dor aguda no peito. Ele nunca soube, nunca imaginou. O olhar da irmã, a sinceridade na voz dela, fez seus sentimentos se desdobrarem em confusão e raiva. O que isso significa para nós? Ele segurava Tiago com toda a força que tinha. O garoto lutava para se manter consciente e alimentava a esperança de que ainda havia tempo. Significa que você tem que lutar. Lutar para que a verdade emerge, para que os segredos não definam quem somos. Valéria exclamou, olhando ao redor, enquanto os homens armados se aproximavam, seus rostos impassíveis. A situação estava-se agravadamente complicada, mas não havia como recuar agora. O destino de todos dependia do que aconteceria em seguida. Tiago olhou para Ana, o mundo girando em sua mente enquanto o sangue escorria. Ana, eu não quero te deixar, disse ele, a voz vacilante. O olhar dela era um farol de força, embora moldado pelo medo. Ela apertou sua mão com firmeza, como se quisesse transmitir toda a sua coragem. Você não vai, Tiago. Nós somos irmãos, nós vamos sair dessa. Ana saiu um passo à frente, passando pela dor, encarando o perigo que se aproximava. Ricardo sentiu um nó na garganta, e o desespero deu lugar a uma determinação nova, ardente. Eles precisavam se unir, especialmente agora. Para frente, nós saímos juntos, gritou Ricardo, enquanto puxava Tiago para se levantar. O garoto fez o que podia, mesmo com a dor latejante em seu corpo. Fernando disparou novamente, abrindo um caminho pela fumaça. Vão, agora! Ele gesticulou, e todos seguiram, uma corrente de medo e esperança atravessando o beco até a saída. O rugido dos homens e os estalos de tiros ecoavam em seus ouvidos. Essa é a nossa chance, Marcos gritou. O grupo se lançou para a liberdade, enfrentando o caos que tomava por completo a cena. Ricardo puxou Ana e Tiago junto, os três unidos contra a tempestade. Com os homens se dispersando atrás deles, um novo sentido de união brotou, mas a verdade pairava como uma sombra. Valéria, o que fazemos depois? Onde vamos? Ricardo perguntou enquanto fugiam. A cidade pulsava ao redor deles, e cada esquina trazia novas certezas e incertezas. Precisamos falar. Precisamos entender tudo. Mas agora, você está aqui e isso já é um começo. Valéria respondeu, a determinação na voz se acentuando. A esperança renascia, mesmo em um mundo que parecia desabar. Conforme eles avançavam, o peso da verdade ainda estava lá, uma carga emocional. Mas o que importava era que estavam juntos. O futuro era incerto, mas a jornada que estavam prestes a enfrentar havia transcendido os segredos do passado. Nos últimos momentos, enquanto os sons do caos se afastavam
e uma nova luz surgia, a unidade prevaleceu. Ricardo olhou para os rostos de seus filhos, agora de verdade, e tudo que sentiu foi amor e um desejo ardente por proteção. Mas uma pergunta pairava: seriam eles verdadeiramente livres? Poderiam enfrentar a verdade e o que estava à frente? O mistério da própria vida agora se entrelaçava em seus destinos. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam viver essas histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para